Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Smartcast, o podcast das novas ideias. Se você gosta de empreendedorismo, economia, tecnologia e inovação, esse é o seu podcast aqui na TV Otimista. E hoje estamos recebendo aqui Daniel Monteiro, que é especialista em tecnologia, cibersegurança e CEO da Digital College, a primeira escola de habilidades digitais do Ceará. Seja muito bem-vindo, meu xará, Daniel. Obrigado pelo convite aqui do podcast. Obrigado, xará, né? Vamos conversar sobre um assunto que foi minha profissão, ainda é por muito tempo, e eu sei que você é um entusiasta aí da coisa. Aqui, Daniel, o ambiente é para a gente falar sobre inovação, tecnologia. Acho que você fala muito bem sobre esse assunto, é um grande conhecedor. Mas eu queria que você falasse assim, antes da gente entrar nesse assunto, que você falasse um pouquinho do Daniel, né? De onde é que você se adentrou nesse mercado de tecnologia, como é que foi o seu desenvolvimento profissional e como é que nasceu a Digital College, né, fruto desse seu trabalho? Bem, eu sou um profissional de tecnologia, caí de paraquedas nessa área. Minha carreira começou na psicologia. Fiz 2 anos e meio de psicologia, mas trabalhava com tecnologia. Eu trabalhava nos antigos provedores de internet aqui do Ceará. Trabalhei num bem conhecido que era chamada BabyNet, com internet de escada, né? E tinha algo errado. Eu disse, eu gosto de trabalhar com uma coisa, mas gosto de estudar outra, psicologia. E migrei de carreira para a tecnologia. Então? Não me formei. Não se formou. Fiz 2 anos e meio, mudei de curso na época, na Unifor. Fui para a tecnologia, para ciências da computação, e me formei na tecnologia e hoje sou pós-graduado na área. Então, a minha carreira toda foi assim, uma certa coincidência. Foi o meu primeiro emprego com tecnologia. Eu dei essa sorte de entrar num mercado que eu nem imaginava que teria o potencial que ele tem hoje. E fui evoluindo nessa área, busquei empreender na área de tecnologia. Eu tive uma consultoria de computação em nuvem. Que ano? Foi, deixa eu pensar, a consultoria foi 2017, 2018. Mas tu entrou na questão dos provedores antes? Entrei bem antes, foi em 2004, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com tecnologia. Ou seja, a internet tinha aí 97, tinha 8 anos, né? 8 anos. 7 anos. Era como, naquela época, eu nem imaginava o que seria o impacto da internet nas empresas. Uhum. Porque eu não tinha essa noção. Sabia já na casa das pessoas, porque a gente já conversava pelo MSN e já tinha o Orkut, se eu não me engano, já tinha redes sociais de alguma forma. Então, eu sabia desse impacto na vida das pessoas, mas não sabia do impacto nos negócios. De como as empresas poderiam ser transformadas. Fui caminhando e a cibersegurança acabou caindo de paraquedas também na minha carreira. Foi algo que foi natural acontecendo, mas eu tenho um DNA também de programação, de desenvolvimento de software. Montei essa consultoria especializada em computação em nuvem e o meu sócio hoje, o Marco, ele tinha um projeto de uma empresa de educação, à época, para a comunicação. E a empresa dele era cliente da minha empresa, eu trabalhava, a Engage era cliente da minha empresa, e ele fez o convite. O Daniel é um cara que é interessado na área, ele gosta, eu vou fazer esse convite dele para ver se ele quer seguir nessa jornada, mudando o core de educação para comunicação, para educação para tecnologia, enxergando o potencial que foi gerado, principalmente no período pós-pandemia. Então, a Digital College ela surgiu com o fim da pandemia. Nós esperamos, nós desenhamos um negócio, fizemos plano de negócio, plano de marketing, ficou todo o produto, digamos assim, num PPT, esperando a pandemia arrefecer. Quando diminuiu a pandemia, eu disse, chegou a hora de ir para cima e fazer acontecer nesse negócio. Larguei tudo, fechei minha consultoria, parei tudo e fiquei 100% focado em educação. Até porque eu acho que você abre aspas, deu uma sorte, porque eu acho que a pandemia, eu digo muito no meu negócio, né, na J. Simões, a pandemia ela acelerou a transformação digital, né, muito nas empresas. Eu lembro que, conversando até com minha esposa, da Biscoitos Brié, a Flávia, a gente estava no final de 2019, eu falando para ela assim, Flávia, tá na hora de tu criar um setor na empresa para fazer atendimento online com um sistema de WhatsApp, e aí a gente tratar essa unidade de vendas online
não simplesmente como um e-commerce, mas ter uma equipe para vender pelo WhatsApp, porque as empresas não se capacitaram para isso. Não estou falando em nada, de tecnologia muito alta, mas a gente precisa se preparar para isso. E aí, isso no final de 2019. A gente, quando chegou em novembro de 2019, o projeto estava pronto, já tinha contratado as pessoas, começou e tal. Cara, quando a pandemia aconteceu em março de 2020, eu lembro que era o povo desesperado ligando para a gente, ligando para ela, porque sabia que eu tinha uma cabeça um pouco para frente nesse mercado, principalmente em vendas, desesperado, porque tipo assim, não tinha empresa, não tinha solução, não tinha profissional, porque você pode ter a tecnologia maravilhosa do mundo, mas se você não tem um profissional para trabalhar com a tecnologia, por mais que seja um atendimento no WhatsApp. E aí eu digo também que a pandemia, como você disse, ela, por exemplo, o trabalho em nuvem e o trabalho digital, né, o físico e o digital, ele mudou muito rápido, né? Eu digo que a pandemia, e aí eu digo no meu mercado, contrato eletrônico, assinatura digital, teve muita coisa, né, que eu acho que deve ter tido impacto diretamente no teu negócio, porque as pessoas elas dormiram no mundo 1.0 e acordaram vendo a internet e a necessidade de se capacitar para esse novo mundo. É isso mesmo? Eu costumo falar que a pandemia ela fez uma transformação digital goela abaixo. Foi. Nas pessoas. Literalmente goela abaixo. A professora do jardim de infância teve que aprender a mexer numa plataforma de videochamada para dar aula no Zoom para crianças. Então, se chegou nessa profissão, que talvez seja a mais física das profissões, que é um ensino infantil, imagina nas empresas que têm uma maior aderência a fazer essa transformação digital. E o interessante, isso que você falou, é fundamental, que transformação digital é muito mais sobre pessoas do que sobre processos e tecnologias. Se eu tiver dentro da minha empresa pessoas que não estão preparadas para poder viver essa transformação, e a pandemia fez com que praticamente todo profissional se preparasse, senão não trabalhava, não vai evoluir essas frentes dentro das empresas. Então, foi uma decisão muito assertiva de eu vou montar uma equipe especializada em atendimento online para aquela época. Mas vamos combinar que hoje eu não preciso disso. Em tese, qualquer profissional de vendas, hoje ele tem algum tipo de aderência a vender pelo WhatsApp ou fazer uma videochamada para poder vender um produto para um cliente, porque já houve a transformação das pessoas. Não tem mais volta, né, essa transformação que aconteceu. E isso impactou diretamente o mercado de tecnologia. E o de educação para a tecnologia também. Então, necessariamente, a habilidade digital, a habilidade de lidar com o digital é algo transversal a todas as profissões. Antes da pandemia não era, após pandemia passou a ser. Naturalmente, as empresas passaram de demandar muito mais serviços em nuvem. Muito provavelmente, esse podcast ele vai estar na nuvem em algum momento. Com certeza. E vai ter especialistas em editar. Não tem fita cassete aqui, não. Não tem fita cassete, nem tem outra forma de ver que não seja para a nuvem. O cliente ele nem espera ver esse podcast na TV, por exemplo. Ele já sabe, ele vai para o YouTube. Ou ele vai para alguma plataforma de podcasts no áudio. A própria televisão, a própria Otimista, ela virou uma plataforma de streaming. Ou seja, isso... Você cria novas oportunidades no mercado que outrora, estou falando aí de 1 ano, 4 anos, a pandemia tem 4 anos, cara, loucura. A gente fechou o olho, né, e passou-se 4 anos. E a gente falando sobre esse processo de pessoas, eu queria, antes da gente falar sobre inteligência artificial, porque eu acho que isso realmente, principalmente depois que eu fiz o curso lá na Digital College, eu abri os olhos para muita coisa, porque muita gente está lá brincando com a inteligência artificial, sim, achando que é um Google para fazer perguntinhas e tentar fazer brincadeira. Mas eu vou falar por mim mesmo, depois de ter feito o curso, que me abriu os olhos para muita coisa positiva, para algumas negativas, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Algumas coisas da inteligência artificial realmente me preocupam, né? Principalmente depois de ter lido o livro do Elon Musk. Mas eu acho que assim, eu não tenho dúvidas de que ele vai fazer uma disrupção no mercado muito grande e, como às vezes eu digo muito, antigamente a gente, daqui a 10 anos, não, daqui a 1 ano, daqui a 24 meses, o mundo pode ter mudado de novo, né?
Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a Digital College. A gente estava falando aqui um pouco antes que a Digital College ela não é uma escola para desenvolvedores, o cara que já entende muito. Vamos fazer uma brincadeira aqui, o jardim de infância, né, a alfabetização, a gente faz alfabetização de quem, como eu, como outras pessoas, estão querendo entender um pouco, sejam desenvolvedores ou não, ou seja, para suas empresas, mas de como é que ele dá o primeiro passo no mercado de tecnologia, não é isso? É exatamente isso. Com uma etapa, na verdade, acima da alfabetização, que a alfabetização é uma etapa que eu ainda não chego, que eu não consigo, por exemplo, transformar um analfabeto digital, que hoje diminuiu muito, mas não existem muitos, em um profissional de tecnologia. Não é esse o foco da Digital College. Hoje, a Digital College ela é uma empresa que ela foca em transição de carreira. A nossa persona, o nosso cliente, são pessoas entre 25 e 45 anos que já têm uma carreira e querem se transformar, se adequar a esse novo universo. Seja melhorando minha carreira, que foi o caso do curso de inteligência artificial, como eu vou aprender isso para melhorar o meu trabalho. Seja para uma transição completa. Eu não quero mais ser advogado, eu quero ser contador. Eu não quero ser mais arquiteto, eu quero ser, um programador, um analista de dados, um profissional de cibersegurança. Nós fazemos essa transição. E de uma forma um pouco diferente do que o mercado de educação, aí está a disrupção, do que o mercado de educação faz. Nós, por opção, não queremos ser ensino superior, porque nós queremos essa flexibilidade de cursos. Nós não queremos professores de profissão professor. Nós queremos profissionais que são professores. E nós olhamos para o mercado, para o gap de profissionais, para o apagão de profissionais que existem no mercado. Nós olhamos para essas vagas, essas demandas e falamos assim: o que nós podemos fazer para resolver esse problema? O meu problema não é o de pessoas querendo trabalhar com tecnologia. O meu problema é o do mercado que não tem profissionais de tecnologia. Isso é interessante porque a gente fez um podcast com o nome? O Pelaz da Lovell, né? Até o podcast passado. E, cara, foi exatamente essa a nossa conversa com ele. Ele dizendo exatamente, o grande desafio do mercado de tecnologia não é profissional. É porque existem as vagas, as empresas querem cada vez contratar mais e é impressionante como falta esse profissional. E é um profissional que, literalmente, a gente até falando sobre o coworking, JSmart, etc., esse é um profissional que ele pode estar em qualquer parte do mundo, né? E isso foi o grande impacto da pandemia, que foi, beleza, já era difícil contratar um profissional de tecnologia. Eu, quando estava na minha carreira técnica, a todo momento eu tinha proposta de empresas, mas empresas cearenses. Entendi. A pandemia, ela abriu essa fronteira. E as empresas de fora, São Paulo, e de fora do Brasil, que pagam em euro e dólar, que as empresas cearenses não têm competitividade de moeda com elas olharam e disseram: eu não vou perder um talento porque ele não quer vir para cá. É muito mais fácil eu pagar esse talento lá no Ceará e o cara trabalhar na casa dele. E isso tornou injusta a competição por esses profissionais aqui das empresas cearenses. Então, nós viramos um grande celeiro de profissionais para o mundo. A todo momento, meus amigos que trabalhavam no período pré-pandemia comigo, hoje estão morando fora do Brasil, estão querendo sair ou estão trabalhando aqui ganhando em dólar e euro, que é melhor ainda, na minha opinião. Então, que o cara tem a receita em dólar e o custo em real. E o custo em real. Essa é a brincadeira. E essa é a... É um nômade digital. É basicamente o nosso cliente, tanto de JSmart quanto de Studios. O cara quer morar em Fortaleza, quer morar perto da praia, quer ter qualidade de vida, não precisa de um apartamento grande. A gente tem muito. Os coworkings, por exemplo, dos empreendimentos que a gente fez, são lotados. Eu diria que é uma área de lazer, é uma área comum hoje mais utilizada do que a própria academia. E nem todo mundo tem uma estrutura em casa, e não é só estrutura física que eu estou falando, estrutura de, às vezes, o filho atrapalha, às vezes, para trabalhar em casa. Então, coworking é uma grande solução. E no prédio, nesse então? período. No prédio, sem dúvidas, é o melhor lugar. E também o coworking, ele traz algo que eu trabalho quando eu estou no meu quarto, na minha casa não tem, que é o networking. Eu vou conversar com as pessoas, com um profissional, com outro, e ali eu vou acabar tendo um certo encontro. Então, eu acho interessantíssimo esse olhar. E quando aconteceu essa dor do mercado de tecnologia, eu disse: opa, caiu o raio.
Estou no Ceará, um estado extremamente aderente à tecnologia. Nós somos um centro de data center de fibra ótica e nós já temos grandes profissionais de tecnologia aqui e grandes empresas. Eu tenho um problema que é o Brasil consegue formar, através do ensino tradicional, em torno de 50 mil pessoas por ano, e a demanda de mercado é de 150 mil. Todo ano eu tenho um déficit de profissionais dentro do Brasil de 100 mil pessoas. Forma 50 mil, mas a demanda é de 150. Isso porque o modelo de formar ele é muito lento. E ele é muito desencaixado do mercado. Eu formo em ciências da computação, mas qual é a especialidade desse profissional? Não, ele vai se encontrar depois que começa a estagiar. Eu só vou estagiar depois de 2 anos de faculdade. É muito lento para o que o mercado demanda. Nós, da Digital College, a gente forma gente em 3 meses, programadores. Estamos agora com um programa de formar 1.000 pessoas em 3 meses, rodando. Aqui, a 2 andares abaixo de onde estamos. Então, o ensino, da forma que nós realizamos, ele tende a gerar uma grande disrupção no mercado. E quem é geralmente esse profissional que está buscando essa transição de carreira? É o cara, você falou, entre 25 e 45 anos, mas geralmente tem um padrão. Esse cara é advogado, esse cara é administrador de empresas, esse cara é engenheiro, né? Até porque, por mais que você tenha feito uma formação formal, né, na área de tecnologia, seja a faculdade que for, se eu vou imaginar aqui, acho que eu me formei em economia em 2005, né? A economia, a teoria macroeconômica não mudou de lá para cá muito, quase nada. Mas a tecnologia deve ter mudado absolutamente tudo, né? Então, muito provavelmente, o que aquele cara estudou na faculdade, né, de graduação há 10, 15, 20 anos atrás, ele talvez deva utilizar hoje, talvez só lógica, né, se não estiver enganado, porque várias formas de programação mudaram, né? Python, Java, etc. Os paradigmas mudaram, os sistemas mudaram, as capacidades de processamento dos computadores mudaram absurdamente, né? Um celular desse tem mais tecnologia do que o ônibus espacial que levou o homem à Lua, né? Todo mundo fala bem mais, todo mundo fala sobre isso. Mas quem é hoje o cara que entra lá? Não o Daniel que foi lá fazer um curso de inteligência artificial, mas quem é o cara que entra lá dizendo assim: quero virar um dev, quero virar um desenvolvedor. Vamos imaginar o seguinte, olha só como é o impacto dessas carreiras é muito grande na sociedade. Nós temos um exemplo de um aluno que ele era nutricionista, formado já há alguns anos, pós-graduado, e ele falou assim: peraí, eu não vou alcançar, fala inglês bem, e disse: eu não vou alcançar o que eu espero financeiramente de salário exercendo a minha profissão. Ele fez nosso curso, mais ou menos chegando ao fim do curso, ele conseguiu um emprego aqui no Brasil para ganhar R$6.000 por mês, certo? No primeiro emprego dele, na tecnologia, ele, de formação nutricionista, fez um curso na Digital College de análise de dados. Se eu for fazer uma divisão por quantidade de consultas que ele teria que fazer para chegar aos R$6.000 por mês, isso trabalhando em casa, com todas as tranquilidades, sem ter que matar um leão por dia, é muito mais tranquilo o dia a dia de trabalho. E hoje ele já está no segundo emprego e está trabalhando para uma empresa de Portugal, ganhando em euro, e um salário, eu não sei quanto ele está ganhando lá, mas trabalhando aqui no Brasil, um salário comum no exterior é em torno de 8.000 euros por mês. Se eu for converter, dá R$40.000. Quantas pessoas de outras carreiras que não são de tecnologia conseguiriam chegar a esse salário sem um cargo executivo ou chegar ao ápice da profissão? É muito difícil. Muito difícil. No Ceará, principalmente. No Ceará, principalmente. Na tecnologia, é relativamente comum para um profissional que tem as habilidades técnicas e tem as habilidades comportamentais encaixadas com as vagas. As pessoas que estão com a gente, elas buscam isso. Trabalhar em um emprego mais tranquilo. Nós temos muita gente, por exemplo, motorista de aplicativo, estudando com a gente. Porque é um trabalho duro, entendeu? E ele olha assim: cara, eu tenho uma possibilidade
de mudar minha carreira para uma área que ela não exige que eu seja formado. Tem isso, né? Isso é a graça. Eu costumo falar que o programador... O cara pode ter MBA em Harvard, mas na parte de desenvolvimento, ele e o motorista de Uber estão concorrendo juntos. Estão concorrendo a mesma coisa. E o que define, eu costumo falar que o programador Isso é interessante. É um novo pedreiro. Eu adoro essa analogia, só que ganha bastante dinheiro. A única coisa que eu preciso para ser pedreiro é saber fazer parede. Desenvolver uma parede, né? Desenvolver uma parede. O programador, eu posso ter o MBA em Harvard, eu posso ter os melhores cursos do MIT. Se eu não souber programar, eu não vou trabalhar como programador. Então, qual é o requisito? Saber programar. Esse é o requisito, unicamente. Tanto que as seleções para programadores, o currículo ele vale, mas o que importa é o teste. Entendi. Eu vou ser testado para saber se eu sei programar, para efetivamente eu trabalhar com programação. Olha só o impacto que essas carreiras têm. Eu tenho um lugar onde existe muito emprego, pagando bem. E o único requisito é que as pessoas saibam fazer. Entendi. É um encaixe muito transformador para a sociedade, entendeu? Então é lá que nós estamos. E é um mercado que não tem fim, né? Você não consegue imaginar hoje a gente voltar, né, para a época. Não tem volta. Não tem volta, né? É um caminho sem volta. Mas falar aqui de um assunto interessante, talvez seja até o assunto principal da nossa conversa. Eu queria falar contigo, cara, sobre inteligência artificial, né? É um assunto aí que muita gente fala, muita gente acha que entende, certo, né? E eu particularmente, nos últimos 6 meses, eu tenho tido assim, surpresas impressionantes com a inteligência artificial. Vou citar aqui 3 exemplos eu vou falar por mim, mas que me chamaram muita atenção de casos meus. Recentemente, a gente estava fazendo um vídeo para o lançamento de um empreendimento, o Atmos, e aí, antigamente, quando a gente ia produzir conteúdo, eu fazia as imagens e eu podia fazer um vídeo. Só que o custo, das vezes, do vídeo, ele era 30, 40 vezes mais caro do que a imagem. Por quê? Porque um vídeo em 30 FPS, né, frames per second, ou seja, são 30 frames por segundo. Então, isso às vezes ficava caríssimo, porque são 30 imagens a cada segundo. Então, o custo de uma imagem, 1 segundo, 30. Se você for para uma alta resolução, 60. Se for para um jogo, 120. Então, ele muitas vezes se tornava até antieconômico fazer. Mas, cara, recentemente, cara, eu fiquei sabendo, um produtor que a gente contratou, pegou uma imagem nossa e ele me mandou o conteúdo da imagem, e a imagem se mexendo. Ela projetou a imagem, aí mandou outra, aí tinha uma piscina lá, eu vi a água da piscina, eu digo, cara, que negócio doido. Quando eu bati o olho, eu matei. Cara, isso é inteligência artificial. Eu liguei, eu digo, caramba, que loucura. Inteligência artificial transformando imagem em vídeo. Recentemente também, eu até te comentei antes, né? Eu usei um serviço também de inteligência artificial para poder fazer cortes e edições de podcasts. Então, esse podcast, muito provavelmente, ele vai ter aqui 45 minutos, 1 hora, mas vai ter o cara que vai querer aquele corte de 30 segundos que eu falei. Nossa amiga aqui que trabalha cortando. Né? Que aí o cara vai querer assistir aqueles 30, 40 segundos que a gente falou uma coisa aqui mais doida, né? O cara vai lá, faz o upload do vídeo, o cara pega e corta o vídeo. E, recentemente, até comentei contigo lá no curso, a gente está tentando fazer o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro copilot do corretor de imóveis, né? Perfeito. Que é via WhatsApp, ter uma inteligência artificial que faça o trabalho de uma coordenação de vendas. O corretor quer tabela de preços, quer disponibilidade, quer aquelas informações mais básicas que muitas vezes precisa. Precisa disso, às vezes, um sábado à noite, a consultora está fechada, mas eu prefiro. Não é chatbot, é uma inteligência artificial, né? E eu vejo, cara, isso assim evoluindo numa velocidade absurda e muito rápida. Porque a inteligência artificial é relativamente nova, ou não? Não. Ela é bem antiga até. Das tecnologias, ela veio num período até pré-internet, né? Então, não é tão novo. A inteligência artificial generativa, que aqui gera conteúdo, que é essa que está mais impactando, saltando ao olhar, ela sim, ela surgiu
para a gente, no uso comum, de uma forma mais nova. É interessante isso porque, se você perceber, todos esses exemplos que você me falou são exemplos de atividades que são repetitíveis, lógicas, programáveis, que elas são automatizáveis. São algoritmáveis. São algoritmáveis. Todas essas atividades que nós realizamos, que, por exemplo, poxa, eu preciso fazer uma proposta. Eu sou um corretor e tal, só que eu preciso saber a minha tabela de valores. E tem um ser humano no outro lado que iria olhar o WhatsApp e falar, vou pegar aqui a tabela que está no meu computador e anexar e mandar para ele. Isso tem um passo a passo bem desenhado mediante um pedido, que é o que a gente chama de prompt na inteligência artificial generativa. Então, esse é o tipo de atividade que é perfeitamente substituível por um robô. Olha só o que eu estou falando. Não estou falando de pessoas sendo substituídas. Eu estou falando de atividades que nós realizamos no nosso dia a dia, que vamos combinar que não são grandes habilidades humanas. Eu sou o melhor humano de encaminhar no WhatsApp. Isso não é uma grande habilidade profissional. Essas atividades realmente vão ser impactadas e substituídas por inteligência artificial agora. Não, eu não estou falando disso. Não estou falando de um ano, eu estou falando de agora. Certo? Agora, este ano. Então, essas ações, elas vão tornar o nosso dia a dia de trabalhar muito mais tranquilos. O corretor, ele não vai se sentir ameaçado pela inteligência artificial, se ele utilizar bem ela. Usar ela não como... Enxergar a inteligência artificial não como um concorrente, mas como um copiloto. Um copiloto. Eu gosto de utilizar o termo como se fosse assim, um ciborgue da época dos filmes de 90, 2000, do ser humano meio misturado com máquina. É isso. Nós vamos virar ciborgues do nosso assistente que vai instalar nossa inteligência artificial, que tem gente que está falando que vai ser por áudio e eu vou andar com fone, a Amazon defende essa tese. Tem gente falando que vai ser algo no meu smartphone mesmo, OpenAI e Apple defendem essa tese, e por aí vai. Como isso vai acontecer ainda não sabemos, mas o fato é, a cada dia, eu estou falando de dia, não estou falando de ano, nem meses, a cada dia ela vai estar fazendo parte do nosso dia a dia profissional, do nosso dia a dia como pessoa, como sociedade. E essas inteligências artificiais, elas são surpresa até para os pesquisadores, tá? E elas é muito novo para todo mundo. Parece que a pandemia ela gerou um processo de aceleração, catalisador, total, de aceleração gigantesco em todas essas tecnologias que estavam ali incubadas, digamos assim. Então, provavelmente, esse pessoal que faz vídeo com base em imagem, que é uma inteligência artificial especialista nisso, ele já tinha esse projeto já em pesquisa rodando há muito tempo. Se aproveitaram, ou eu lanço esse projeto agora, no timing perfeito, ou eu vou perder esse timing e vou ficar para trás na minha inovação. Então, está todo mundo participando dessa corrida. E o mais interessante é que ela, hoje, a título de hoje, ela não é uma corrida economicamente viável. As empresas de inteligência artificial, elas estão, a grande maioria delas, trabalhando com cash burn. Elas não dão lucro. Elas só não podem perder esse timing. Entendeu? Então, a Microsoft... elas sabem que em algum momento esse mercado vira e quem for a maior e a mais estruturada vence o jogo. Porque exatamente... Tipo o que aconteceu com a Amazon. A Amazon passou anos no prejuízo, né? Mas ela sabia que no dia que o mercado virasse digital, que as pessoas, em vez de comprar esse celular na loja da Samsung ou da Apple, comprassem no site, ela seria não só o marketplace, elas criaram esse conceito de marketplace, mas também até a logística. O que você está dizendo ChatGPT, Gemini e todos esses outros, eles estão num processo de queima de recurso, queima de caixa, prejuízo mesmo. Completamente. Né? Conscientes que estão no prejuízo, mas sabem que num cenário de 2, 3, 4, 5 anos, não é mais 10, nem 20, vai ter um líder de mercado, né? E esse líder de mercado ele vai fazer o chamado do futuro voltar, é isso? É sobre sobrevivência do negócio deles. É isso. Eles fizeram muito caixa com todos os produtos que já viveram e olharam para a inteligência artificial e falaram, isso causou uma ruptura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta difícil de responder. Manda. E difícil e... Como é o nome daquela palavra que gera discussão? Polêmica. Polêmica.
Teremos o Arnold Schwarzenegger voltando do futuro? Como era o nome da empresa lá? Do filme? Starlink não. Era Starlink é da internet do Elon Musk. É a Skynet. Será que Google, Amazon, o ChatGPT, Elon Musk se tornarão a Skynet? Qual o risco real, né, da inteligência artificial para o ser humano? Eu estou te perguntando isso porque, como eu disse no começo da entrevista, eu li recentemente o livro do Elon Musk, do Walter Isaacson, mesmo autor do livro do Steve Jobs, também muito bom, e eu fiquei preocupado com a preocupação dele em relação à inteligência artificial. E aí parece que o mundo conspira para esse assunto vir à tona. Tem um filme recente, até na Netflix, chamado Atlas, né, que ele fala exatamente isso, a inteligência artificial, posso estar falando uma besteira grande, dominar, né, a humanidade. Na tua visão, o que é que pode e o que é que não pode acontecer? Como eu enxergo isso? Eu acho que ele está mais preocupado com isso, gerando esse terror, porque ele está perdendo a corrida. Certo? Provável. Se ele tivesse à frente na corrida, se inteligência artificial fosse carro elétrico, ele estava soltando fogos e falando que era a melhor coisa do mundo. Certo? E hoje a inteligência artificial, de uma forma muito clara, ela tem um grande impacto sobre o trabalho, sobre os empregos. Vai ser transformado. Nós estamos no meio de uma revolução industrial. Imagina que no meio da rua tem carroça, está um Henry Ford com motor, começando a fazer carros em linha de montagem, e eu tenho certeza que aquela época foi assim, não estava lá, mas eu tenho certeza que foi assim. Em poucos anos não tinha mais carroça e só tinha carro do Ford lá, do Henry Ford no meio da rua. Modelo T. Era todo Você mundo pode escolher entre igual. todas as cores, desde que seja preta. Esse é o momento em que estamos. Estamos no meio de uma revolução tão grande quanto a internet. Então, vai haver uma grande transformação em como interagimos no nosso trabalho e sociedade. Eu acho que a Skynet está mais para uma voz do que para um robô que vai chegar aqui. Assim, o que eu quero dizer aqui, nós vamos ter a presença da inteligência artificial no nosso dia, na nossa casa. Já vivemos isso um pouquinho com a Alexa. Assistentes virtuais. Mas só que mais inteligente, como a inteligência artificial generativa. A Alexa não deixa de ser uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial excelente, inclusive, super moderna. Ela parece antiga quando eu olho para um chat GPT. Aí ela, esse negócio aqui é coisa do passado, né? Eu estou falando da Alexa de outro dia. Né? Então, o Elon Musk está perdendo a corrida, ele está gerando esse terror. Só que eu tenho a convicção que existe uma etapa antes da inteligência artificial para ser regulamentada, que são os algoritmos. Nossa vida é totalmente pautada, quando o assunto é o nosso dia a dia, por algoritmos, e a gente nem discutiu isso, nem chegamos nessa etapa de o quanto o algoritmo impacta e conduz a nossa vida. Porque ele impacta e conduz. Uma vez superada essa etapa, vamos discutir a inteligência artificial de uma forma madura para não dar um freio, porque ela é muito importante na sociedade. Se eu pensar em inteligência artificial, por exemplo, eu posso fazer uma inteligência artificial para avaliar onde vai dar problema na planta de um prédio. Estrutura de um prédio. Na estrutura de um prédio, onde tem maiores riscos, para poder fazer cálculos super complexos, ela vai fazer com uma facilidade muito grande. A gente já tem usado inteligência artificial para fazer renderização de imagens baseada em projeto. Então, às vezes, você pega o projeto em 2D, e faz o upload em algumas plataformas, ele já projeta mais ou menos aquele empreendimento. Uma coisa interessante também que eu vi é desenvolvimento de vagas de garagem e estruturas e projetos complementares, tipo hidrossanitário, que aí, de novo, ele é repetitivo, né? Vamos dizer assim, ele tem lógica. O cano tem que estar lá perto do banheiro, né? Então... Ou se ele estiver passando por aqui, ele tem maior probabilidade de causar um problema. Exatamente. Entendeu? Então, com base nas probabilidades, vão encaixar ele no lugar perfeito. Eu acho, inclusive, que, tirando agora a brincadeira da Skynet,
voltando agora para a realidade, eu sempre gosto de perguntar aqui só para... Era mais para saber realmente qual era o risco, né? Até porque isso... Quem souber disso... Porque a gente achava que a inteligência artificial ia ser um negócio meio Jetsons, né? Que eu ia ter um robô em casa que era o meu assistente. Na verdade, nós temos. Só que esse robô é uma voz ou um texto. O ChatGPT ele interage com voz e texto, né? Então, aconteceu aquilo que a gente imaginava, só que de uma forma diferente. Nós temos hoje nosso assistente em casa. Posso utilizar o ChatGPT para me ajudar a fazer uma receita quando eu estou cozinhando, ou para ver como o meu imóvel poderia estar melhor decorado e por aí vai. Até porque o ChatGPT, né, que é um omnichannel, ele já tem algumas habilidades de Alexa, né, que você já pode conversar com ele. Ele se propõe a isso. Muito provavelmente a gente já vai ter daqui a pouco assistentes virtuais integrados ao ChatGPT, se é que não existe ainda, né? Talvez um gadget. A Apple foi a grande luta agora. Que a Apple estava perdendo a corrida, né? E recentemente ela lançou, integrei a minha Siri, que é do meu iPhone. Nas próximas versões eu vou ter a OpenAI com o ChatGPT com essa possibilidade dela estar no meu dispositivo. Aí vem o ponto do que eu falei do cash burn, de gastar dinheiro. Os processadores para a inteligência artificial eles são caríssimos. Tanto que a maior empresa do mundo hoje é a NVIDIA. 3 trilhões. E o que é que ela faz? Só faz o danado do processador que processa as transações de inteligência artificial e blockchain. É o tal da GPU. Tu viu o gráfico do valor de mercado? Do valor de mercado da NVIDIA comparado com a Bolsa Brasileira? Não, cara, é absurdo, né? Quem tiver aí, depois entra aí no chat GPT ou no Google, e o tamanho a desproporcionalidade que é só uma empresa que está investindo nisso, talvez a maior patrocinadora, vamos chamar assim, da inteligência artificial, em relação, por exemplo, à Bolsa Brasileira, que não é uma bolsa pequena, tá? Obviamente eu não vou comparar ela com a americana, mas não é uma bolsa pequena. Cara, é surreal. Esses processadores, eles são caríssimos. As empresas de computação em nuvem, elas compram esses processadores, as GPUs. São muito caros e só tem uma empresa no mundo que faz bem feito, que é a NVIDIA. É única. Não, é um monopólio no planeta desse tipo de processador. Todas as empresas de computação em nuvem estão comprando da NVIDIA para processar suas inteligências artificiais. Microsoft, Google, Amazon, todas elas estão comprando essas GPUs da NVIDIA. Qual é o preço disso no smartphone? Os smartphones, para a proposta da Apple ter uma inteligência artificial embarcada no smartphone, ele vai ter que ter esse tipo de processador, que não é a coisa mais barata do mundo. Mas não é melhor fazer isso em nuvem? A proposta da Apple é que não seja em nuvem. Que seja em hardware. Dentro do hardware. Esse é o mesmo caminho da Meta. A Meta tem lá o Llama, que é a inteligência artificial deles, é o modelo deles, ele roda no meu notebook, por exemplo. Se eu tiver uma inteligência artificial, eu posso ter o meu ChatGPT no meu notebook. Entendi. O meu ChatGPT. Então, é uma corrida. Mas isso não vai um pouco contra a tendência de cloud-based, não? Porque você pega, por exemplo, a Azure mesmo da Microsoft, tipo assim, computação em nuvem. A gente está falando de AWS também, computação em nuvem. Será que a gente vai precisar de um hardware para rodar uma... Eu adoro dar esse exemplo. Você pega o Xbox Cloud, né? O xCloud. Eu tenho o Xbox em casa, tenho o xCloud, mas assim, a qualidade gráfica ainda não é a mesma. Por causa do processador local. Por conta do processador local. Né? Mas, para coisas menos demandantes de processamento gráfico, talvez não sei qual é o caminho que a inteligência artificial está querendo ir, mas, tipo assim, para muita coisa, na minha santa ignorância, acho que a computação em nuvem seja mais adequada. Mas o que você está me dizendo é que eles estão pensando realmente em trazer hardware para esse processamento de dados vir literalmente a palma da minha mão, é isso? Isso. Porque, vamos lá, caso da Meta. Pense o seguinte, eu programar o trabalho do programador dentro de uma nuvem é caro. Certo. Para eu realizar meus testes. Qual é a proposta da Meta? Programe aqui o seu modelo
Uma vez ele pronto, você hospeda ele onde ele quiser, onde você quiser. Seja no Google, seja na Amazon, seja na Oracle, na Microsoft, porque todos eles suportam essa portabilidade desse modelo. Apple é diferente, porque a Apple fala, eu embarcar esse tipo de processador dentro do meu smartphone, eu vou dar possibilidades para os desenvolvedores que são diferenciais estratégicos. Eu posso ter um desenvolvedor que desenvolve um jogo, por exemplo, e eu deixar esse jogo muito mais inteligente, localmente. Então, a Apple ela olha para algum tipo de possibilidade que ninguém nem enxerga agora. Entendeu? Mas que é padrão do comportamento da empresa. Microsoft, não. Eu vou comprar OpenAI, vou colocar dentro da minha infraestrutura de nuvem e eu vou oferecer tudo como serviço e lançar um produto. Um SaaS. Um SaaS. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para muita gente, porque assim, nossa audiência deve ter muita gente que é da área de tecnologia ou não, ou que seja entusiasta, no meu caso, por exemplo. Quem são hoje os players de IA no mundo? A gente, obviamente, a grande maioria das pessoas conhece o ChatGPT, que talvez seja o líder de mercado, que primeiro saiu. Eu não digo que não foi o primeiro que saiu, talvez o primeiro que se popularizou, gerando uma versão lá gratuita, que o pessoal vai lá brincar. Mas a gente sabe que existem outros players, né? E também, até baseado no curso lá, existem personalizações de GPTs, por exemplo, que fazem especializações. Por exemplo, tem inteligência artificial especializada em imagem. Tem inteligência artificial especializada em vídeo. Perfeito. Tem inteligência artificial baseada em análise de dados. Quem são os players hoje, se você pudesse assim, fazer uma árvore, né, de como é que cada um está se especializando e se você acredita que em algum momento a gente vai ter uma única, né, que faça tudo? O objetivo das empresas é ter uma única generativa. Que a corrida agora é da inteligência artificial capaz de gerar conteúdo. Imagem, texto, vídeo, som. É a generativa. Né? A tradução eu nem gosto, é gerativa. Na verdade, ela é capaz de gerar conteúdo novo, criativo e único. Essa é a grande corrida do mundo. Inteligência artificial, como falei, não é novo. Por exemplo, já tinha no mundo, o mundo ficou perplexo quando a inteligência artificial especialista em jogar xadrez aprendeu sozinha e ganhou do campeão mundial na época, o Deep Blue, com o Kasparov. Deep Blue, então, da IBM, né? Da IBM. Ali tu considera uma inteligência artificial? Ali já era inteligência artificial especialista em xadrez. Em xadrez. Ela foi treinada para aprender a jogar xadrez. Ou seja, quando a gente falava lá nos anos 80, 90 ali, o Kasparov. Acho que era 90, né? 90. O supercomputador da IBM, Blue, não sei o quê. Ali, aquele supercomputador, na verdade, era uma inteligência artificial. Rodando um algoritmo de inteligência artificial especializado em aprender a jogar xadrez. A China, por exemplo, aconteceu a mesma coisa com um jogo que tem lá, que eu não tenho a menor ideia de como funciona, chamado Go. Teve uma inteligência artificial que ela, aprendendo sozinha, em algumas horas, ela ganhou do campeão à época de Go, que é um jogo bem mais complexo que o xadrez em regra, segundo um livro que eu li. Então, uma coisa interessante, ela treinou e venceu outra inteligência artificial que aprendeu a jogar Go sozinha. E resumindo, as inteligências artificiais estão se treinando, isso é polêmico, tá entendendo? Isso é muito polêmico, elas se treinarem. Voltando ao assunto, já tinha inteligências artificiais especialistas. Por exemplo, quando eu venho para cá e traço uma rota de trânsito, aquilo ali é pura inteligência artificial, analisando. Com base no fluxo de veículos, que com aqueles sensores que estão lá, eu tracei a melhor rota em menor tempo. Quando eu vou lá no Google, num aplicativo de venda de imóveis, e quando eu escolho um imóvel, ele vai se adequar ao meu perfil. Eu quero com quantos quartos, qual é o perfil, qual é a renda do Daniel, e ele vai se encaixar e vai me oferecer algo mais assertivo, que são os algoritmos de entrega. Hoje, a inteligência artificial ela tem uma característica diferente, que é a capacidade de se adequar, de gerar conteúdo. E está todo mundo nessa corrida. Então, existe um grande líder, OpenAI, que foi comprada pela Microsoft. Esse é o grande líder no mercado. O Google lançou o Gemini, que também tem um potencial gigantesco, tem seus méritos, mas ela ainda não tem um modelo tão
apurado, digamos assim, quanto o da OpenAI. O OpenAI é só para os É o do ChatGPT. ChatGPT. É a inteligência artificial do ChatGPT. E a IBM, eu gosto muito do produto da IBM e a AWS, que ela tem produtos de inteligência artificial para empresas. A IBM com o Watson, que já não é novo. O Watson, né? Já é antigo. Mas nunca pegou, né? Para empresas pegou. Aí é que tá, porque essas duas empresas, elas não estão focadas no cliente final. A AWS e a IBM, elas estão focadas em empresas. Tem um do Google também, era o... O do Google, confesso que eu não Tinha sei um o nome. nomezinho, que era tipo Watson, vou já lembrar o nome. A AWS é o Bedrock e IBM é o Watson. Esses dois. Então, eles são assim, eu tenho uma empresa e gostaria de ter uma inteligência artificial própria treinada com meus dados. É isso. Eles são corporativos. Entendeu? Quando eu tô... São B2B, né? São B2B. Certo. Quando eu estou no ChatGPT e quero implementar ele na minha empresa, eu corro alguns riscos que são... Espera aí, o ChatGPT está aprendendo com o meu negócio e vai oferecer para outras pessoas o meu aprendizado? Em tese, vai. A não ser que eu formalmente contrate ele para que não atue assim. Então, é cada um no seu mercado. Mas esses são os líderes. Consumidor final, para as pessoas comuns, Gemini, do Google, ChatGPT, da OpenAI. Quando o assunto é business, Bedrock com a AWS e o Watson com IBM. Esses são os que estão à frente quando o assunto é esse tipo de inteligência artificial. Quais são os usos, vamos dizer assim, vamos falar aqui de empresas, né? Quais são a gente vê muita gente falando aí, por exemplo, que o mercado jurídico, por exemplo, é um que ele ainda não está muito claro, né? Qual é o entendimento, né, dos notórios saberes jurídicos do nosso querido STO, STJ, STF, sobre o uso da inteligência artificial. Porque, olhando assim para o mercado do judiciário, né, os advogados, juízes, embargadores, etc., na lógica, muito do que está na análise de processos é uma interpretação de um código civil, de um código de trabalho, etc. e tal. Então, teoricamente, a inteligência artificial ela teria a capacidade, né, e mais do que isso, a singularidade, né, e até para dividir opiniões pessoais e tal, de analisar, vamos supor, processos. Mas isso é uma grande barreira, né, uma grande discussão nesse mercado, né, se é ético ou não a utilização dela. Baseado nesse caso, por exemplo, do judiciário, que outros mercados você consegue imaginar que a inteligência artificial vai ter assim, um impacto direto e rápido, né, nesses mercados? Tem alguns que são extremamente impactados. O jurídico, ele, por exemplo, eu recebo um processo de 5.000 páginas. Eu posso, com inteligência artificial, por exemplo, subir esse processo inteiro e coletar dados deles, mas o parecer é meu. Entendeu a lógica? Você pode pedir um resumo daquele processo. Eu posso pedir um resumo, eu posso pedir para ele me auxiliar em pontos, eu posso comparar ele com a Constituição e subir a Constituição e falar, eu quero em que pontos ele não está se encaixando, digamos assim. Esse trabalho lógico não faz sentido ser feito por humano. Uma outra área extremamente impactada, a medicina. Vamos imaginar o seguinte, eu passar o meu dia inteiro realizando diagnósticos médicos de imagem, eu passar o dia inteiro, um paciente vindo, eu interpretando um diagnóstico médico, ele não é uma grande habilidade humana e, principalmente, uma habilidade que vai produzir muitos erros mediante o meu dia a dia de trabalho. Uma inteligência artificial, ela pode perfeitamente interpretar um exame médico. Os corpos humanos são relativos, pelo menos por dentro, é tudo muito parecido, né? De uma forma trivial, até. Agora, quem vai dar o parecer para se essa interpretação da atividade está correta ou não,
É o médico. Ou seja, a inteligência artificial ela funcionaria como um copiloto de um médico que está fazendo um exame lá para saber se você tem ou não tem um problema médico XYZ. Né? É porque a grande maioria dos diagnósticos eles são baseados em imagens. Perfeito. Né? Então, o diagnóstico por imagem, nada. O que você está dizendo, o mercado de diagnóstico por imagem vai ser diretamente transformado. Mas para isso precisa alguém lá e dar os prompts, ensinar a inteligência artificial a pensar como um médico, que faz o diagnóstico por imagem. E alimentar aquela base de essas são as possibilidades que podem acontecer mediante tais resultados de exame médico. Então, a partir de um cruzamento dessas possibilidades, eu consigo projetar o diagnóstico. E o papel do médico vai ser oferecer novas possibilidades. Entendi. E interpretar esses pareceres da inteligência artificial. Então, a medicina ela vai ser completamente impactada por esse tipo de tecnologia. Uma outra profissão muito impactada é a minha. O programador, o desenvolvedor de software, ele vai ter seu trabalho de escrever código, por exemplo, não mais necessário, digamos assim. Ele não vai precisar ser um dev, né? Um coder. Mas ele vai precisar interpretar negócios e transformar isso em soluções tecnológicas. Ou seja, o desenvolvedor ele talvez seja mais um consultor de negócios do que um desenvolvedor Exatamente. Técnico. Técnico, um escrevedor, digamos Entendi. assim. Ele vai precisar escrever muito menos e ele vai precisar pensar muito mais para enxergar um problema e dar uma solução tecnológica para ele. Então, olha só, eu estou falando da talvez mais moderna das profissões, a profissão de tecnologia, que também vai ser totalmente transformada. Talvez desenvolvedores de prompts de inteligência artificial. Perfeito. Já tem essa profissão. Tem, o prompt, é o engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Já existe essa profissão, já tem empresas contratando engenheiros de prompt no LinkedIn. Já existe essa vaga, tá entendendo? Então, isso é uma profissão que surgiu há 6 meses. E, cara, tem um mercado extremamente inovador, hashtag só que não, que é a construção civil e mercado imobiliário, né? A gente brinca muito, teve um Andrés aqui da NetSpaces falando que o mercado imobiliário talvez ele seja o maior mercado financeiro do mundo, né? Todos os bens do mundo estão ou são imóveis ou estão lastreados imóveis, os grandes patrimônios do mundo são imobiliários, mas é um mercado que evoluiu, que a tecnologia, não que a tecnologia não tenha influenciado, obviamente que influenciou e muito, mas não influenciou como outros mercados, né? A gente ainda não tem escritura via blockchain funcionando full time lá nos cartórios. A gente ainda não tem inteligência artificial fazendo projetos de arquitetura. Eu ainda não consigo substituir um pedreiro por uma impressora 3D. Fala-se muito, mas age-se pouco. Falando especificamente sobre inteligência artificial, como é que tu consegue... Porque tudo que a gente está falando aqui é previsão, que eu brinco muito dizendo ontem, hoje e amanhã. O amanhã, o quanto tu acha que a inteligência artificial ela pode impactar o mercado imobiliário e aonde? Se os nossos ouvintes tiverem, sei lá, um corretor de imóveis, eu mesmo, o que eu posso estar de olho nas oportunidades que a inteligência artificial pode trazer para o meu mercado? Eu enxergo um impacto gigantesco no início e no fim. No meio, não, que é efetivamente a construção do imóvel. Inteligência artificial, talvez... Eu não enxergo um grande impacto na inteligência artificial tal como temos hoje. As possibilidades é como fala, às vezes a gente nem enxerga. No início, como? Ela perfeitamente pode ajudar na construção de um projeto. Certo. Eu vou compatibilizar plantas. Eu quero fazer uma previsão de, com base neste projeto, onde existe a maior probabilidade de acontecer problemas. Um vazamento, por exemplo. Rachadura, esse tipo de coisa, isso é perfeitamente hoje feito. Por exemplo, as grandes empresas de tecnologia elas fazem isso com placas. Elas analisam placas eletrônicas e falam, aquele transistor ali ele tem maior probabilidade, se acontecer algum problema, vai ser ali. Entendi. Replicar isso para um projeto de engenharia é relativamente trivial, quando
olhando para a tecnologia de hoje. E na outra ponta, na venda. Então, inteligência artificial para gerar textos, copywriting, SEO, para gerar texto de venda, responder e-mails, inteligência artificial para me dar mais criatividade na hora de fazer um projeto de um imóvel. Aí o impacto também é gigantesco, que eu falo hoje. Eu não sei nem por que as pessoas não estão utilizando. Entendi. Se não estão, já deveriam estar utilizando para responder um cliente, para realizar um atendimento de pós-venda. Fazer uma pergunta aqui polêmica, assim, grande. Quem responder é você, eu não vou dar opinião, não. A inteligência artificial tem capacidade, no longo prazo, de substituir o corretor de imóveis? O negociador, não. O corretor, que ele trata todos os clientes da mesma forma, como se fosse um robô, sim. Peraí, eu sou uma pessoa que eu passo meu dia inteiro tratando todo mundo como da mesma forma, sem nenhum tipo de empatia, sem nenhum tipo de criatividade, sem entender meu cliente. Um SDR, por exemplo? Sim, totalmente. Um telemarketing, uma pessoa que não quer interagir com o cliente, quer só responder o WhatsApp e responde todo mundo do mesmo jeito, sim. Uhum. É o que eu falo. Aquele corretor que só passa a tabela de disponibilidade, a inteligência artificial é trivial. É trivial. Eu costumo falar assim, se você trabalha igual um robô, você vai ser substituído por um robô. Legal, vou até anotar isso aí, viu? Se você trabalha igual um humano, você vai ser substituído por um humano que usa um robô. Quer se diferenciar, seja o humano que usa o robô. É o ciborgue. Entendi. Entendeu? É o que tá. Então, se você trabalha igual um robô, vai ser substituído por um robô. Não tem jeito. Eu passo o dia inteiro respondendo todos os meus clientes da mesma forma. Você vai virar um robô. Eu sou você já um robô. Você vai ser substituído. Eu já sou um robô, vou ser substituído. Você está dizendo que no mercado imobiliário, o que a inteligência artificial pode impactar diretamente é na capacidade de processos repetitivos. Vou dar um exemplo aqui. Não é o nosso caso, mas a gente sabe, por exemplo, que o mercado, principalmente de habitação popular, econômico, Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, ele tem um funil de vendas um pouco invertido, né? Uhum. Ele primeiro qualifica o cliente em termos de renda, okay, para depois dizer assim, eu vou te apresentar esse apartamento de 2 quartos. Eu tenho um caso aqui que eu converso com o pessoal, Daniel, quando o cliente tem uma renda X que está no limite, eu nem levo ele para apresentar o de 3 quartos, porque eu sei que não vai dar. Então, a gente primeiro qualifica o cliente para depois levar. E eu acho que isso, por exemplo, seria, no curto prazo, a inteligência artificial poderia fazer esse trabalho de SDR, né, de sales, de pré-venda, de pré-venda, de qualificação desse lead, né? Uhum. Ou seja, a inteligência artificial podia, inclusive, conversar com o cliente. Aí está a diferença dela com o chatbot. Né? E aí, depois dessa qualificação preliminar, né, como um ciborgue, ela vai entender o cliente. Ela vai entender o cliente. Ela vai entender o cliente, saber as necessidades, saber renda, saber fazer um diagnóstico, né, uma entrevista e trazer um lead, muitas vezes, muito mais bem qualificado para um corretor, né, que esteja... E aí eu acho, né, minha opinião, eu acho que a inteligência artificial ela não vai substituir o corretor, mas ela vai subir o sarrafo. Vai subir o sarrafo. Por quê? Trabalhos repetitivos, né, o mercado imobiliário tem muito, a inteligência artificial substitui. E ela faz muito melhor. E ela faz muito melhor do que o ser humano. 24 horas, 7 dias 24 horas, 7 dias por semana. Então, será que num cenário aí de 2, 3 anos, não é mais 10, 2, 3 anos, a gente vai ter a inteligência artificial fazendo o trabalho braçal, uma oferta ativa, falando agora do meu mercado, né? Uma oferta ativa, uma pré-quali de leads, uma própria, tá falando aqui no começo sobre marketing online, a inteligência artificial entender quem é o cliente que está comprando e mandar lá para a Meta o lookalike desse cara, né? Para ele buscar mais clientes, como o Daniel Monteiro lá que comprou um J Smart. Perfeitamente. Esse é o tipo do trabalho que ele vai ser completamente o tipo do problema que ele vai ser completamente resolvido por uma inteligência artificial. Isso aí, sem dúvidas. E eu falo que não estou falando de futuro. Eu estou falando que a inteligência artificial, da forma que temos hoje, ela já é capaz de fazer esse trabalho. Sendo bem treinada, sendo bem adequada, ela já é capaz de fazer esse trabalho. E para a gente que é humano, vai
restar, interagir. Personalizar, agradar. É o trabalho de empatia. Essas são as habilidades que nós somos bons. Fazer trabalho repetitivo ou mandar muitas mensagens, a gente não é bom nisso. Nem escrever texto nós somos bons, a gente comete erro de português, a inteligência artificial não comete. Entendeu? Se ela quiser, eu posso utilizar sotaque. Quando ela falando, ela vai fazer. Então, ela chega nesse nível de personalização. E ela é capaz de entender contexto. Então, ela vai entender o contexto do cliente. A inteligência artificial ela não vai entender essa coisa de cliente com tal renda, eu nem ofereço 3/4, ofereço 2 por... Ela entende. Hoje, que eu falo agora, ela entende. Todo esse tipo de contexto. O ChatGPT, na sua versão mais nova, por exemplo, ele entende emoção, tom de voz, se eu estou eufórico, se eu estou com... Ela compreende isso e muda a resposta mediante esse tipo de compreensão. Então, assim, essas profissões elas vão realmente ser transformadas. E nós vamos ficar com a parte nobre das profissões, a parte mais qualificada. É óbvio que boa parte dos empregos que temos hoje, eles vão, alguns, deixar de existir. Ou se adaptar. Mas vamos pensar de uma forma diferente, por exemplo. Pega a década de 90, existia o emprego do digitador. Verdade. E as pessoas se transformaram. Vamos pensar na engenharia, na arquitetura. Existia o emprego do cadista. Eu acho que não tem mais cadista, não. Tá entendendo? Que era a pessoa que aprendeu a mexer no AutoCAD num tempo que os engenheiros e arquitetos não utilizavam bem essas ferramentas e tinha um bom computador e fazia lá... verdade. Transformava num ativo digital. Físico no digital. Agora, hoje o arquiteto que não trabalhar com... Não digo nem AutoCAD, o cara que não trabalha hoje com Revit, que é um sistema muito mais complexo de 3D, ele está fora de mercado. Tá fora. A não ser os mais, digamos assim, mais artísticos. Cara, né? Até esses. Ele pode até ser artístico, mas ele precisa ter na equipe dele alguém que faça. Porque não adianta nada você criar... É igual o ChatGPT, é igual o Dali, né? Uhum. É igual você fazer uma imagem linda, propor... Mas essa imagem não fica de pé. Isso. Entendeu? É legal. Então, foi transformado e ninguém nem sentiu pena. E ninguém nem estava assustado com essas profissões que foram transformadas. A profissão do arquiteto foi transformada já há muito tempo. Até um SketchUp, né? Se eu não me engano. SketchUp, né? O software que hoje um arquiteto consegue trabalhar sem ele? Não. E o que trabalhava antes sem ele, o que é que teve que fazer? Aprender e trabalhar. Inteligência artificial é a mesma coisa. Pode até funcionar para você transformar um draft aqui numa imagem e dizer assim, ChatGPT, Gemini, transforma isso aqui num projeto em CAD ou em Revit. Então, essas profissões elas não vão ser muito impactadas. Muitas delas vão ser. E eu enxergo que as pessoas vão se transformar. O atendente de telemarketing é o clássico. Se eu pegar top profissões que vão deixar de existir, caixa, já está deixando. E nem é por inteligência artificial, é só pelo caixa automático, self-service. É verdade. Tá entendendo? Então, é normal que isso aconteça. E o que nós temos que fazer é um grande trabalho de capacitação para que as pessoas consigam continuar sendo produtivas no mercado que temos, né? Então, eu não consigo ver um lado ruim. Eu enxergo como algo que é normal que aconteça e vai continuar acontecendo. Cara, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora. A gente falou aqui de coisas muito legais, de futuro. Eu sempre gosto de abordar esses temas, né? E para você que está assistindo pela primeira vez o nosso Smartcast, eu convido para assistir nossos últimos episódios, né, e os nossos próximos episódios. A nossa ideia aqui é mostrar que o Ceará tem, sim, mentes brilhantes, como é a do Daniel, né, que faz a diferença nesse mercado, traz tecnologia, inovação, empreendedorismo, e esse é o objetivo do Smartcast. Então, Daniel, eu queria que você falasse suas últimas palavras, deixasse aí seus dados para contato, para alguém que quiser fazer um curso lá na Digital College. Coisa boa, isso é bom. Né? Pode fazer um merchan. Eu que agradeço. Eu gosto sempre de conversar sobre tecnologia e eu espero que tenha traduzido muitas angústias que as pessoas têm. Esse é o meu papel à frente da Digital College. Eu tenho um sócio, o Antônio, que o papel dele é fazer acontecer a empresa. Eu costumo falar que eu aperto mão e o Antônio trabalha. Essa é uma brincadeira que a gente tem. E
eu espero de verdade que as pessoas busquem essa transformação nas suas vidas e não enxerguem a tecnologia como adversário, que enxerguem a tecnologia como um aliado que vai tornar o nosso dia a dia social e de trabalho muito mais tranquilo, muito mais feliz. E eu agradeço muito essa oportunidade. Quem quiser fazer um curso com a gente, nós temos cursos para todo nível de funil. Nós somos a Digital College, nosso site tem todos os cursos lá, Digital College com 2 Ls.com.br. Também estamos na rede Digital College BR, Instagram, YouTube e todas as redes. E não percam essa oportunidade de ter suas vidas transformadas, independente da sua carreira. Corretor de imóvel, ele pode ter sua vida transformada dentro do próprio trabalho, ele pode gerar muito mais valor dentro do seu trabalho. E projetistas, pessoal da arquitetura, da engenharia, essas pessoas, não é que eu estou falando de transição de carreira, joga para o alto e muda. Eu também posso transformar suas carreiras e tornar o trabalho muito mais... Não é mudança de carreira, é transformação de carreira. É transformação de carreira. E também, você utilizar esse tipo de tecnologia é um grande diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, digamos assim. Então, estou aqui para isso. Estou aqui para realizar essa transformação nas pessoas. De bom, meu amigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. O primeiro de vários. Então, se você gosta de empreendedorismo, economia, tecnologia e inovação, esse é o Smartcast, o podcast das novas ideias. Um grande abraço e até os próximos episódios.